Make it bouncy. Make it bouncy. Olá, pessoas! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Espero que sim. Nossa, gente, vocês não fazem ideia de como eu tava sentindo falta disso. Nossa, esse MV do ATES pra mim foi, nossa, maravilhoso, perfeito. Quase sem defeitos. Não dá pra ganhar em tudo, não é mesmo? Aconteceu tanta coisa nesse MV, mas tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos começar do começo, que no caso seria antes do MV em si. Vamos começar falando de como o MV foi gravado. Não é a minha área técnica, eu entendo mais a de edição. No caso, Bounce foi gravado em formato de 4x3. 3x4 é foto, né? É 4x3. Que remete às TVs antigas, aquelas TVs de tubo que algumas pessoas nem devem conhecer e que provavelmente os novos fãs de K-pop, os fãs da quarta geração, da quinta, talvez não tenham tido contato. Pois é, eu tive, eu sou velha. E essa escolha de porcentagem da tela, eu não lembro como é que é o termo certo para falar disso, mas essa escolha de tamanho de tela implica em algumas coisas. Dentre elas, o que eu pensei primeiro foi que as TVs de tubo remetem à época em que os filmes de faroeste eram populares, em que a gente teve aquele boom. O boom não, né? A gente teve o surgimento, o ápice e o declínio dos filmes de faroeste, que já é a primeira cena do MV, né? Assim como também a gente teve o boom dos filmes de luta, ação, com Jack Chan, Bruce Lee, até mesmo o icônico Clube da Luta. Foi tudo nessa época da TV de tubo. E Akira também. Isso é importante. Akira. Pelo que eu vi uma musicista falar, o ponto que eu menos gostei também fez sentido pro MV, mas eu não vou abordar isso porque eu realmente, a única coisa que eu entendo de autotune é que eu não gosto, e eles usam bastante na música, pra minha tristeza, mas mesmo assim, Bounce continua assim, sendo icônica, linda, maravilhosa, deliciosa, e é isso. Se você assistiu meu vídeo anterior no canal, você deve ter visto que eu usei cenas do MV de Bounce para falar que os MVs de atualmente estão muito surrealistas. E eu não vou negar, realmente tá um pouquinho muito surrealista, mas ao contrário de S-Class, eu achei que esse tinha uma história para contar. Ele não ficou parecendo só um tanto de coisa jogada na tela para te impressionar. Deu para entender a história, mesmo sem ser a Tini ou sendo um Baby Atini, você consegue ver que há uma narrativa lá. E isso facilitou eu gostar desse MV mais do que de S-Class. Mas a minha opinião não importa mesmo, então tá tudo bem. Dito isso, bora falar do MV. Como eu disse, a gente tem pequenas referências a histórias de ação populares, mas alguém sabe me explicar o porquê da cabra? É sério, isso me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu vi o MV. E toda vez que eu vejo o MV, que eu paro pra ver o MV e vejo a cabra, ou então escrito cabra, eu fico. Quê? Como assim? Alguém me explica? Gente, eu sou Beatina, não sei dessas coisas ainda não, ainda tô aprendendo. Eu queria dizer que o meu vizinho escolheu esse momento em específico pra ouvir Feelers do Le Sserafim. Mas tudo bem, porque ele tem bom gosto musical, pelo menos. Mas eu ainda vou lá apresentar a Tess pra ele, porque ele ainda não ouviu a Tess. Mas de resto a gente bate bastante, a gente combina bastante. Mas graças a eu ter me distraído com o meu vizinho, eu acabei de perceber outra coisa. No MV eles usam lentes de ângulo aberto para fazer as filmagens. E isso faz com que você se sinta mais próximo do que está ao centro da tela, sabe? Te dá um sentimento de proximidade. E sem falar que funciona muito bem para filmagens 4x3. Eu já ia chamar de 3x4 de novo. E pra quem é Baby Atine, pra quem só acompanha as músicas e não entende as histórias do MV, ou pra quem é igual a mim, que é multi-fandom e tem muita coisa pra acompanhar de muito artista e fica perdido por causa disso, lá vai um pequeno resumo do mundo, da mitologia do Ates, que é deliciosa! Nossa! Basicamente, os meninos do Ates vivem num mundo
em que eles estão lutando pela liberdade de expressão. As pessoas perderam seus sentimentos com um aparelhinho que coloca no ouvido, que eu ia morrer de gastura de colocar isso em mim. E os meninos do ATES são a resistência nesse mundo. Eles vêm travando essa batalha para que as pessoas possam ter os seus próprios sentimentos. E Outlaw, que é o álbum de comeback de Bouncy, se passa entre os dois mundos da mitologia que o ATES criou. Sendo assim, a gente pode ver os meninos divididos em 4 grupos. Nós temos o capitão no bar, porque ele é o nosso cowboy. Nós temos... Gente, desculpa, eu sou Beatine, não sei o nome de todos ainda. Mas também nós temos o grupo que está na moto, um grupo nas lutas clandestinas e outros se passando por policiais. Foca que o pessoal que tá na moto, eles estão indo em direção a um prédio em específico. Esse prédio vai ser importante para a história que o MV quer contar. E pouco depois nós temos a primeira vez que é mostrada a coreografia pra gente. E você consegue sentir um... sabe? Não. Porque parece vivo. Porque assim como nos MVs antigos de K-pop, a cena tem um movimento de câmera e os zooms. Zooms esses que eu não vejo mais ou menos desde a época de Guerrilha do ATES. Se eu não me engano, o primeiro grupo de K-pop que eu reparei que não usou zooms mais para enfatizar a coreografia foi realmente o ATES em Guerrilha. E antigamente, se você pegar, por exemplo, Everglow, Blackpink, BTS, os MVs mais antigos deles, ou de qualquer outra banda que vocês quiserem, eles vão ter zooms para enfatizar o movimento da coreografia. E finalmente, esses zooms voltaram, pelo menos, com Bouncy. E aí a música dá uma movimentada, né? O MV dá uma movimentada. E a gente tem várias cenas da luta clandestina, e eu queria focar nelas porque, por causa da escolha de lente, ficou muito claro que os golpes do adversário não estavam pegando. E na luta você consegue ver que os socos não estavam atingindo. E isso é enfatizado pelas cenas congeladas, o que me fez pensar que poderia ser uma tentativa do editor, falando assim, a gente tá vendo que vocês estão vendo que não tá pegando, então vamos fazer disso algo levemente cômico enquanto a gente tenta enfatizar a luta pela comoção ao redor, mas ficou um pouquinho estranho, confesso, viu? Na verdade, é engraçado de reparar, mesmo com todo o fundo de CGIs, basicamente só as motos sendo de verdade, as cenas com as motos ficaram bem mais verdadeiras, sabe? Deu a impressão de que tinha mais do que só fundo verde lá, enquanto que na verdade não tinha. E aqui, meu lado tiete de edição gritou quando eu vi essa transição do soco indo para um blackout, aí você vê a luz assim no fim do túnel, sendo que na verdade era a luz do farol, para finalmente revelar os meninos que estavam como falsos PMs, mostrando que, gente, tá tudo bem, eles estão fazendo coisas ilegais, mas tá tudo bem, porque nós estamos infiltrados na polícia, então nós vamos acobertar nossos colegas. Ha! Depois a gente tem uma pequena cena de apreciação da coreografia no refrão, que ficou maravilhosamente bem dividida. Pela própria escolha da lente, eu diria também, porque ela ajuda nesse aspecto de simetria. E quando nós vemos alguma coisa simétrica, nosso cérebro tende a ser satisfeito inconscientemente. E isso é uma pegada que tem muito nos MVs. Eu ia falar do BTS, mas sendo bem mais específica, eu vejo muita simetria nos MVs do Yoongi ou do August D. Ok, o meu vizinho decidiu realmente ouvir todas as músicas do Le Sserafim. Não que eu esteja reclamando, porque tá ótimo, mas ele podia me ajudar a fazer um climinha aqui, né? Mas voltando pro Atis, gente, eu jurava de pé junto que alguém ia fazer a parte do rap do papagaio nas apresentações. Eu me senti muito atraída com ninguém fazendo a parte do papagaio. Como assim? Mas voltando aqui pra mitologia do ATES. Num mundo em que a gente não tem sentimentos, os meninos eles estão infiltrados na polícia, caçando briga, fazendo corridas, e isso são coisas que te dá uma certa emoção, que te dá uma adrenalina. Mas e a pimenta? Por que a pimenta tá na jogada? E aí tem duas coisas que eu consegui pensar. A primeira é porque você já comeu uma pimenta malagueta?
ela arde pra chuchu, enquanto que, se o TikTok estiver certo, assim como as fanfics no Wattpad, pimenta se parece com uma outra palavra em coreano que seria censurada nas apresentações. Mas que eles podem trocar por pimenta, as pessoas na Coreia vão entender e os fãs internacionais que se danem. Mas, para quem ficou curioso, a palavra começa com F, a segunda letra é O e termina com DA. Então, quando a gente vê uma briga começando no bar, a briga pode representar tanto as pessoas indo atrás do artista por eles serem do balacobaco, eu tenho permissão para falar isso porque eu sou velha, ou simplesmente porque eles estão querendo emoção também, o que condiz com a mitologia. E, gente, outro momento de tiete meu foi a câmera na arma. Gente do céu. Nossa, foi lindo de ver. Maravilhoso. Se você é nerd de edição igual a mim, esse foi um dos pontos altos do MV. Claro que o barulho da arma combinando com a batida da música foi só um que a mais, pelo menos pra essa cena. Já na cena da luta, a gente vê que os meninos estão perdendo, mas eles não podem desistir, porque eles precisam continuar. E aí a gente vai pro único golpe que parece acertar realmente o adversário, que é o chute. E quando o chute acerta, a imagem congela e o som some. E isso é perfeito. Combina o visual com o auditivo. Você não tem nenhuma entrada de áudio, então a imagem parou. Faz muito sentido. É outra coisa que você fica satisfeito ou satisfeita de ver. O que não pode ser dito pro frame congelado do Yeon-san. Yeon-san? Não sei falar o nome. Porque eu sei que foi pra enfatizar o sentimento dele de surpresa, mas não condiz com a agitação ao redor, com a música só crescendo. Mas é uma opção do editor. Eu não teria escolhido desse jeito. Mas ele que ganha pra fazer o trabalho e eu não. Depois disso, a gente vai pro refrão final da música, né? E, gente, alguém dá um beijo no operador de câmera e no diretor, porque essa parte do refrão ter sido filmado de baixo pra cima ajuda a mostrar o quão incríveis são os meninos, que eles são superiores, faz eles parecerem maiores do que eles realmente são, aumenta a energia da cena, principalmente por não ter cortes, e novamente, a escolha da lente ajudou muito a passar esse sentimento dessa euforia. Então, parabéns, operador de câmera, você fez um ótimo trabalho filmando os meninos, e parabéns, diretor, por não cortar. Você escolheu muito bem. Agora, voltando à história, a gente consegue já estabelecer os papéis dos meninos. O capitão, como cowboy, está protegendo a pimenta. Os lutadores estão arrecadando dinheiro para a operação deles. Os motoqueiros roubaram a pimenta. E os infiltrados na polícia estão realmente infiltrados para garantir que eles não serão pegos. E quando a gente vê os meninos na escola reformatório, em que eles estão sendo treinados para ficarem sem sentimentos, você vê que todos eles se infiltraram naquela escola para conseguir localizar o alvo. E quando o capitão dá um tiro que até o John Wick sentiria inveja, eu senti as minhas expectativas subvertidas, porque o tiro em slow motion e sem o ricochete da arma fez até mesmo essa ação brutal, essa ação violenta parecer delicada. E isso foi, eu não sei, só casou perfeitamente com a música. Só isso. E agora, gente, como eu sou Baby Atine, eu não consegui entender essa parte. Na verdade, eu não consegui entender boa parte do MV, mas essa parte eu vou pegar de traduções diretas que eu vi em comentários, tá? A bala que o capitão disparou atinge o guardião branco e persegue o Ates e o Halates desde Answer. E quando os meninos veem que acertou o alvo, eles partem para comemoração. E aí é todo mundo pulando, comemorando, se divertindo. Pelo movimento da câmera você consegue perceber o caos e você acha que acabou. Contudo, no finalzinho, assim, quando você estava quase respirando aliviado, o capitão vê um Z gravado na parede, o que Oa Atini descreveu como uma forma de zombaria do Z para falar que o Ates ainda não pegou ele, já que esse álbum se passa entre os mundos A e Z. E já tem, passando aquele para lembrar vocês que eu lancei um livro
E se você tiver interesse em comprar, é só você ir no site da editora ou em alguma livraria ou revendedora. Ele é um livro que tem a história de fundo como o mundo do K-pop, apesar de que a história é um pouquinho mais pesadinha. Então, se você gostar de ler e tiver mais de 18 anos, eu recomendo a leitura.